A graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos nesta noite. Nós estamos aqui celebrando o Cordeiro de Deus e é uma bênção quando a igreja pode se reunir, quando a igreja pode abrir, alçar a sua voz, declarando, através de canções tão lindas, a nossa fé, aquilo que cremos, a nossa convicção de que Deus está aqui conosco, e mais ainda de que Ele está recebendo esses louvores no céu. Aquilo que sai do coração de cada um com sinceridade, que alcança o trono da graça de Deus, o nome de Cristo é exaltado neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, eu quero só relembrá-los que esta é a última semana para as inscrições do Summit. O Summit acontece na próxima quinta-feira. Se você, por acaso, tem costume de vir aos cultos de quinta, lembre-se que neste culto, nesta quinta em especial, não haverá o culto normal da igreja. O que vai estar acontecendo aqui é o Summit, um evento para o qual quem quiser participar tem que estar inscrito. Então, hoje é o último dia para as inscrições. Aproveite, tem alguém lá no todo, você pode correr lá no final do culto e fazer a sua inscrição. Dentro da sequência do que temos olhado durante este mês, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a orientação bíblica de que nós devemos nos permitir ser cheios do Espírito, há um aspecto que eu gostaria de tocar nesta noite, e que é o quinto aspecto em relação aos 4 que falamos a semana passada. Quero falar sobre a liberdade que o Espírito Santo de Deus produz na nossa experiência. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, vamos ler o verso 17. Vamos ler 2 textos hoje, 2 Coríntios 3, 17, e logo em seguida você coloca a sua mão no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Ok? Então o primeiro texto é 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Vamos falar juntos? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, e fique com sua mão nesse texto. Eu não vou ler todo o capítulo, mas vou falar sobre ele, e vou acompanhando este capítulo parte por parte. Gálatas, capítulo 5. Quando você abrir a sua Bíblia, coloque a mão sobre o texto e aguarde um pouco e volte a olhar aqui para mim, porque vamos introduzir este texto. Amém? Todos encontraram? Muito bem. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que é liberdade? Liberdade é uma condição de vida. Aliás, uma condição que é desejável a qualquer ser humano. Qualquer um de nós quer ser livre, ninguém quer ser escravizado, ninguém quer ser submetido a regras que produzam alguma sorte de opressão na sua vida. Todos querem ser livres. E a nossa geração diz que liberdade é poder fazer aquilo que se quer fazer, ir aonde quiser, gastar o quanto quiser, experimentar tudo o que tiver vontade, abrir a boca e falar o que se pensa sem restrições, viver sob absoluta autonomia e espontaneidade. Isso é liberdade para as pessoas. Expressar as suas opiniões sem constrangimento, sem ter que justificá-las, sem precisar ser acuado. Experimentar tudo nessa vida. E depois, então, fazer algumas decisões. Quem sabe, há quem pense que liberdade é fazer um test drive da vida. Eu já ouvi muitos jovens dizerem isso. Eu vou fazer um test drive da vida, em toda a sua abrangência, sem precisar dar satisfação a ninguém.
sem precisar dar satisfação ao cônjuge, sem precisar dar satisfação aos pais, ou a patrão, ou a líderes religiosos, ou ao governo, ou à justiça humana. Eu quero ser livre dessas coisas. Muito se tem falado e muito se tem escrito sobre liberdade. Quem lê um pouco de filosofia sabe disso. René Descartes, Immanuel Kant, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, todos eles falaram sobre liberdade, defendiam esta ideia de que liberdade é este conjunto de direitos de cada indivíduo. É o direito que toda pessoa tem de definir as suas próprias regras. Segundo algum deles, essas regras viriam fundamentadas na lei moral ou nas leis morais, outro assunto que foi muito debatido e muito controverso também entre eles. Sartre dizia que a liberdade é a condição de vida do ser humano e o homem existe para ser livre por si mesmo, livre para fazer o que tiver vontade de fazer. Já para Jesus, a liberdade possui um caráter restritivo. João 8,32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o que caracteriza a liberdade, segundo o padrão de Jesus, também a limita. A verdade. A verdade tanto caracteriza, quanto limita a liberdade. E esta palavra de Jesus, inevitavelmente, gera uma controvérsia com alguns dos conceitos filosóficos, porque se liberdade é restringida de alguma forma, em alguma esfera, então ela não é liberdade de fato. São controvérsias, e nós já vamos pensar sobre elas. Na realidade, por ora, basta entender e pensar que todos nós desejamos ser livres. Todos nós buscamos avidamente por liberdade. Ninguém quer ser oprimido, ninguém quer ser conduzido, ninguém quer ser massificado, ninguém quer ser encabrestado, ninguém quer ser reprimido, nenhum de nós. Nós nascemos com asas. Os filhos querem voar. Rubem Alves escreveu um poema, um pequeno poema, cujo título é Quando os Filhos Voam. Neste poema ele diz: é inevitável que eles voem em todas as direções, como andorinhas endoidadas. São os filhos. O que é que eles querem? Os filhos querem liberdade. Liberdade do quê? Liberdade das regras. Liberdade das imposições, liberdade das responsabilidades, liberdade de escolher continuar novo, jovem, pequeno, adolescente, criança, sem ter que crescer, sem ter que se tornar adulto, sem precisar dar satisfação da sua própria vida e da sua própria história, sem as responsabilidades que acompanham o amadurecimento e o crescimento. Por isso, filhos adiam o amadurecimento, o enfrentamento da vida na sua crueza. E eles fogem para tentar se divertir o máximo que podem, como se o tempo mais importante estivesse acabando, para tentar ser livres, para tentar se divertir, para não ter que responder a esta pressão imposta sobre todos os seres humanos. E os jovens definem isso como liberdade. Eu sou livre. Só que não. E aí você vai dizer: por que não, seu pastor estraga prazeres? Porque você pode ser livre para fazer escolhas, mas depois de fazer as escolhas, você jamais será livre para lidar com as consequências das escolhas feitas. Eu sou livre, tome suas decisões,
Mas saiba que logo depois que você tomar as decisões, você se torna refém das consequências dessas decisões que você está tomando. Então não é liberdade. Jesus ilustra isso com a clássica parábola do filho pródigo, que sai de perto do pai, porque quer voar, porque quer ter liberdade. Mas ele não percebe, ele não tem ainda a maturidade suficiente para entender que esse tipo de liberdade possui as suas implicações e que viriam sobre a sua experiência. Pois bem, liberdade e a libertação pelo Espírito é o assunto em pauta em Gálatas, no capítulo 5. E aí eu quero que você me acompanhe nesse texto. Alguns judeus haviam se convertido naquela região da Galácia ao cristianismo, e não demora muito, eles começam a sofrer uma pressão intensa, muito forte, para que eles abandonem o cristianismo e retornem à observância dos preceitos da lei, das leis judaicas. Então Paulo interfere nesse processo de proselitismo que estava sendo feito ali e começa a defender a doutrina bíblica da liberdade que é baseada no mérito de Cristo Jesus e não no cumprimento da lei. Parece, num primeiro momento, ser simples, mas não é. É um conceito complexo, que está bem na interface do legalismo e do liberalismo, ou antinomismo. E essas duas teorias muito fortes podem produzir um tipo de teologia distorcida, um evangelho descaracterizado, e transmitir aos seguidores do evangelho uma falsa noção do que de fato é o evangelho de Jesus. Primeiro vem o legalismo, que o legalismo é a observância rígida da lei como uma condição para a salvação, uma condição de vida para a salvação. Isso é um erro grave, grave porque dispensa a graça de Cristo, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. E este pensamento influencia e molda não só a doutrina bíblica da salvação, mas também acaba por produzir um tipo de cristão insuportável. É o crente chato. É aquele crente que é meio crente, meio juiz. Ele é seguidor de Cristo, ele sabe que ele é dependente da graça, mas ao mesmo tempo ele é uma espécie de palmatória do mundo, porque ele está o tempo todo observando o procedimento dos outros e fazendo o que as pessoas, e olhando o que as pessoas fazem de errado e criticando este ou aquele. São cristãos extremamente severos, inflexíveis, que agem como juízes do comportamento alheio. E muitos deles, por possuírem uma visão errônea do que é de fato o Evangelho, não conseguem absorver a graça de Cristo. E continuam achando que se eles são salvos, e se eles estão na presença de Deus, eles estão por mérito próprio, eles estão através de uma conquista pessoal, eles chegaram ali porque se esforçaram muito e conseguiram ter um procedimento aceitável. E agora, obviamente, estão sendo abençoados por Deus porque merecem. E aí eles olham para os outros e veem que os outros não conseguiram ter o mesmo desempenho espiritual que eles, e eles começam a criticar duramente os outros. Ou podem também, no instante em que errarem, e vão errar, ou ocultar o seu erro, mais do que qualquer outro não cristão, ou cristão de segunda categoria, segundo eles. Ou eles ocultam o seu próprio erro, ou eles morrem por uma culpa, são consumidos por uma culpa falsa, que os perseguem, porque eles não conseguem atingir um padrão de conduta aceitável.
Isso é o legalismo. Olha a listinha, está obedecendo uma por uma? Sim, ótimo. Não está? Cuidado. A outra linha de pensamento é o antinomismo, que é a base do liberalismo. É a teoria que diz que a lei é totalmente desnecessária. O cristão é salvo pela graça, então ele não tem que ter nenhum tipo de relacionamento com a lei moral, porque nós estamos vivendo na era do Espírito, e a era do Espírito substitui a lei. Então, para os antinomistas, a lei é o inimigo real de Deus. Resultado disso, uma vida cristã pobre, uma vida cristã livre ao extremo, libertina, sem princípios, sem consistência, desprovida de testemunho, na maioria das vezes moldada por algum tipo de comportamento escravizador, algum tipo de pecado escravizador, que é ocultado também, ou que é justificado, que recebe um álibi, e o álibi é a graça de Jesus. A pessoa se diz livre, mas sabe que é escrava de algum tipo de pecado, e tenta sublimar isso com esse tipo de teologia mal fundamentada. Esses dois extremos são gravíssimos. Eu disse, então, que o equilíbrio do Evangelho nos coloca na interface dos dois, sem que a gente venha tanger qualquer um deles, entre eles. E se este problema era grave nos dias em que Paulo escreveu a carta, ele continua sendo um problema nosso, dos nossos dias, portanto um problema grave também. Então você vai olhar comigo esse capítulo 5 de Gálatas, e nós vamos fazer alguns destaques importantes do apóstolo neste texto acerca do que é a liberdade proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro de tudo, uma definição. O que é a liberdade cristã? Leia comigo aí, verso 1, 2 e 3. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1, 2 e 3. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Verso 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. A outra versão diz, descaíram da graça. Descaíram da graça. O que Paulo está dizendo aqui é que nós fomos livres da lei, livres das consequências da lei, por meio de Jesus Cristo. O texto que Daniel leu aqui no início desse culto, Isaías 53, diz que Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então isso é liberdade da lei. Cristo morreu no nosso lugar, pagando na cruz do Calvário o preço de todos os nossos pecados, de tal maneira que qualquer pessoa que creia em Cristo Jesus, que receba o seu sacrifício, que humildemente se aproxime dele, crendo no que ele fez, compreenderá que ele pagou na cruz do Calvário o preço de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Jesus fez isso. Ele fez isso. Mas a má compreensão disso resulta no esvaziamento da graça. Paulo diz, olha, você vai descair da graça, você vai não compreender a graça de Cristo. O que é graça, pastor?
A graça implica dizer que nós fomos livres da culpa e do poder do pecado. Nós cantamos isso hoje aqui. Fomos livres da culpa do pecado, do poder do pecado, embora não da presença do pecado. Nós o seremos quando fomos glorificados na presença do Senhor. Fomos libertos da culpa, fomos libertos do poder do pecado e seremos libertos da presença do pecado. Ou seja, Deus nos ama e Deus nos salvou, não pelo nosso próprio mérito, mas pelo mérito de Cristo Jesus. Deus nos ama independente do que tenhamos feito em nossa própria experiência, em nossa própria vida. Esse é um conceito difícil de ser absorvido por cristãos, cuja mentalidade ainda é fortemente influenciada pela ideia de meritocracia. Eu faço, Deus cuida de mim, Deus me abençoa, Deus ouve a minha oração, Deus faz as coisas por mim, porque eu faço as coisas por Deus. Eu obedeço, eu dou dízimo, eu vou à igreja fielmente, entre coisas certas e erradas, eu faço muito mais coisas certas do que erradas. Então, à medida que eu vou fazendo as coisas certas, Deus vai se comprometendo cada vez mais comigo e cada vez me tendo mais em alta conta. Nada disso. Você, sem a conversão em Cristo, não salvo por Jesus, já era tão amado por Deus, quanto você é amado hoje por Ele. Nós temos uma forte tendência a pensar que no momento em que aceitamos Jesus, aí Deus diz, agora sim, agora eu vou te amar. Agora sim, perfeito. Agora que você, agora eu vou amar você e vou ouvir sua oração. Não. A graça de Deus faz com que Ele nos ame, apesar de nós. E quando nos aproximamos de Cristo, entregamos a Ele o nosso coração, Paulo diz em Romanos 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto esta lei humana estava enferma e não poderia jamais produzir a salvação. Então Paulo começa a explicar isso para os irmãos, e ele chega a um estado em que ele fica nervoso. Você já viu Paulo irritado? Ele se irrita aqui nesse texto. Veja comigo. Aí a partir do verso 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim o quê? A fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chama. Cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, olha só como ele vai ficando irritado. Irmãos, se eu ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que vos perturbam, quem dera que eles fossem o quê? Mutilados ou castrados. Paulo estava bravo. Está bravo, está irritado. E com certeza, justamente. Porque aqueles judeus estavam dizendo, não rapaz, olha, não acredite nessa história de graça em Jesus, não. Não creia nisso. Se você não obedecer rigidamente à lei, se você não for circuncidado, se você não obedecer o sábado, se você não comer carne de porco, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, esquece, esse negócio de graça aí é tudo conversa do apóstolo Paulo. E Paulo bate em cima dos irmãos dizendo, gente, preste atenção nisso. Por meio do Espírito Santo de Deus, nós fomos totalmente livres do poder da lei. Totalmente. Totalmente. Estamos livres agora para seguir o nosso caminho na presença de Deus.
Paulo, o que você quer dizer com isso? Que a partir do instante, então, que eu recebo a graça de Cristo, eu estou livre, não preciso fazer mais nada, não preciso obedecer mais nada. Aí, no segundo momento, Paulo estabelece o limite da liberdade cristã. Então, vamos continuar o texto. Primeiro, Paulo diz que a liberdade cristã está relacionada ao respeito de uns pelos outros. Veja aí, a partir do verso 13, 14 e 15. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam quem? Uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então Paulo estabelece 2 limites para a liberdade cristã. 2 limites. O primeiro deles é o respeito aos outros. Isso é um limite. O respeito que vem por meio do amor. Eu não posso usar e abusar da graça de Deus para ofender as pessoas, para machucar as pessoas, para ser egoísta. Muito menos para ofender quem quer que seja, ou perturbar o testemunho cristão que deveria ser dado a alguém. Porque se a minha liberdade resulta em prejuízo na mente alheia, resulta em falta de testemunho, resulta em falta de amor, resulta em falta de respeito à consciência do outro, então não é liberdade, é arrogância. E se é arrogância, é pecado. Se aquilo que eu faço e chamo de liberdade machuca as pessoas, fere as pessoas, afasta as pessoas de Cristo, não é liberdade. É arrogância. É arrogância. Segundo, Paulo diz que outro limite é não ser guiado pela carne, mas ser guiado pelo Espírito. Não ser guiado pela carne, mas ser guiado pelo Espírito. Veja aí comigo a partir do verso 16. Por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então, o segundo limite do Espírito, da liberdade, é ser guiado pelo Espírito. Paulo diz que se nós nos declaramos livres, mas nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, rapidamente nós nos tornaremos escravos do nosso próprio desejo que é pecaminoso, do nosso próprio velho homem, da nossa carne que é contaminada pelo pecado, que está sujeita ao pecado. Se nós não nos permitirmos ser guiados pelo Espírito de Deus, então abriremos a guarda e permitiremos que o nosso coração faça o que bem entender. Na sequência, é isso que ele pensa, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. As quais são? Primeiro, a imoralidade sexual. Segundo, a impureza e a libertinagem. São os pecados sexuais. Terceiro, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, que são os pecados religiosos e os pecados de relacionamentos, a inveja, depois o descontrole com o próprio corpo, a embriaguez, as orgias e as coisas semelhantes a estas, sobre as quais eu os advirto, como antes já vos adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo é, se nós vivemos pelo Espírito, não estamos submissos à nossa própria carne. Irmãos, entendam uma coisa, por favor.
ser livre no Espírito Santo de Deus não implica em poder fazer o que a gente quer. Implica em ser livre do pecado, livre da condenação, mas implica também em ser livre de nós mesmos, livres da nossa própria carne. Paulo disse no verso 13, não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. Porque eu posso raciocinar assim, Deus me ama, independente do que eu faça? Sim. O amor de Deus por mim diminui quando eu peco? Não. Continua o mesmo. Ora, se o amor de Deus por mim não diminui em nada quando eu peco, então eu vou fazer o que eu quiser. É como na relação com os nossos filhos. Imagina, o filho chega para você e diz assim, pai, mãe, você me ama? Sim, filho, claro. Se eu fizer alguma coisa errada na vida, você vai deixar de me amar? Nunca, jamais. Se eu for um viciado, se eu me prostituir, se eu fizer um monte de coisa errada na vida, você vai continuar me amando, pai e mãe? Sim, meu filho, claro. Legal, então eu vou sair e vou fazer todas essas coisas. O que esse filho está dizendo? Ele está dizendo que o fato do pai e da mãe o amar não implica que ele deva ter respeito e amor e submissão por esse pai e por essa mãe. Ele quer ser livre. Ele está ciente, convicto do amor dos seus pais. Mas ele quer fazer todas as coisas contrárias ao propósito dos pais. São as decisões. São as decisões. E essas decisões, portanto, se transformarão nos pecados da carne. Você começa a ser guiado, sua mente começa a ser guiada, dirigida por todos esses pecados que estão aqui relacionados, os pecados de ordem sexual, a idolatria, os pecados religiosos, também a raiva, o ódio, as contendas, as divisões, as facções, as brigas, o egoísmo, a inveja, as orgias e todas as demais coisas. Isso começa a dominar sua vida. Eu sou livre. Não. Você não entendeu o conceito de liberdade. Isso não está claro para você. Liberdade, na palavra de Deus, significa estar sujeito ao Espírito Santo de Deus. Então, se liberdade cristã significa sujeição ao Espírito Santo de Deus, isso implica dizer que fora do Espírito eu não tenho outra opção. Ou eu estou cheio do Espírito e passo a manifestar os frutos do Espírito, ou eu não tenho relação com o Espírito, não sou cheio do Espírito, e inevitavelmente vou pender para a carne, para os pecados da carne. Essa é a razão pela qual muitos cristãos vivem na carne o tempo todo. E chega um momento que isso nem os constrange mais. Vivem na carne como se fosse algo mais normal no mundo. Mas Paulo diz, para que nós não andemos na carne, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Como é que eu estou livre dos pecados da carne? Me sujeitando ao Espírito Santo de Deus. Vivendo debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. E se eu estou sujeito ao Espírito Santo de Deus, então eu começo a viver, a desenvolver, a exercitar e a manifestar os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, é o ânimo longo, a fidelidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o que mais? Domínio próprio. Dr. Augusto Nicodemos, pregando sobre esse texto, disse que de todos quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele não diz os frutos do Espírito, ele diz o fruto do Espírito, ele diz as obras da carne e o fruto do Espírito, como se fosse uma coisa só. Como se fosse uma fruta
com vários gomos, ou um cacho de uvas, com várias uvas, todas ligadas a um ramo central, e esse ramo central é o amor. Se você ama, você vive em paz com as pessoas. Se você ama, você manifesta alegria. Se você ama, você tem paciência. Se você ama, você desenvolve um sentimento de fazer o bem aos outros. Se você ama, você se torna fiel, leal. Se você ama, você não fica brigando o tempo todo, mas você se torna uma pessoa mansa. Se você ama, você vai desenvolvendo o domínio próprio. Quase todos nós temos algum problema com domínio próprio. Quase todos nós. Quase todos nós. Outra lição importante de Paulo nesse texto é que, além de estarmos sujeitos ao Espírito Santo de Deus, ainda dentro dessa linha do respeito e do amor ao próximo, é que esse respeito e amor ao próximo se transforma, se traduz em ações práticas. Veja aí, eu vou ler com você o restante desse texto e vou enveredar pelo caminho 6. Verso 22, mas o fruto do Espírito é, leia comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a quem? A todos, mas especialmente aos domésticos da fé ou aos que são da família da fé. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é que a liberdade proporcionada pelo Espírito Santo de Deus gera responsabilidade e cuidado pelo próximo. Às vezes as pessoas dizem, eu sou livre no Espírito, eu danço, eu canto, eu pulo, eu faço, eu aconteço. Você ajuda as pessoas? Você planta o bem? Você paga o mal com o bem? Você age de uma forma diferente? Você não se cansa de fazer o bem? Não existe liberdade sem responsabilidade. Responsabilidade de uns para com os outros, responsabilidade dos cristãos para com os pobres, responsabilidade de cada um de nós para com os necessitados, responsabilidade nossa, compromisso, engajamento com o injustiçado, responsabilidade com o fraco, responsabilidade com o oprimido. Não existe liberdade sem compromisso, sem engajamento, sem uma participação sincera e honesta no sofrimento de outras pessoas. Ora, onde o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu penso que essa liberdade extrapola todos os limites da nossa percepção, da nossa mente. Essa liberdade do Espírito nos livra da condenação do pecado, da culpa do pecado, nos livra de nós mesmos, da nossa própria carne, da nossa mesquinhez, do nosso egocentrismo, do nosso individualismo, às vezes um individualismo extremamente cruel e irresponsável. Ela nos faz enxergar que nós somos tutores
uns dos outros e daremos conta uns dos outros na presença de Deus. Ano passado, nossa equipe de adoração aqui na igreja fez uma música muito bonita, e uma frase dessa música chama a minha atenção. Ela diz: quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória. Eu quero ser livre de mim mesmo e cheio da sua glória. Sabe, irmãos, existem muitas implicações sobre ser livre no Espírito Santo de Deus. Acho que as pessoas pensam que liberdade é só não viver sujeito a regras. Também. A gente não tem que para sermos agradáveis diante de Deus. Nós somos o que somos. Deus nos conhece em essência. O Salmo 139 diz que Deus nos conhece por trás e por diante, e que Ele penetra o nosso pensamento, e Ele sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos. De longe, Ele sabe o nosso raciocínio que vai dentro de nós. Deus nos conhece muito bem. Não há como escapar de Deus. Mas nós precisamos ter muita clareza se nós estamos vivendo em liberdade no Espírito Santo de Deus. Jesus diz: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Puxa vida, é restritivo? Talvez, para alguns dos filósofos, sim. Mas pare e pense um pouco. Fui amado por Deus, fui restaurado por Ele, permito que Cristo comece a governar a minha vida, tenho um grande desafio agora de manifestar o testemunho da minha fé, de reproduzir essa fé na minha conduta, na forma de viver. É algo profundo, porque num determinado momento da minha história e da minha vida, eu não quero mais fazer as coisas porque elas me agradam. Eu quero deixar de fazer aquilo que me agrada quando essas coisas desagradam o meu Deus, o ofendem. Então sou livre, louvado seja Deus. Sou livre das garras de Satanás, louvado seja Deus. Sou livre do poder da lei, da condenação da lei. Estamos livres dessas coisas, mas não estamos livres para fazer o que queremos nessa vida e nessa história. Estamos livres para viver sujeitos à glória de Deus, livres para permitir que a glória de Deus invada o nosso coração. Então eu queria que a equipe cantasse esse cântico e nós acompanhássemos juntos e pudéssemos cantar com todos eles o cântico que diz: quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Isso é o que nós necessitamos, cada um de nós, a liberdade do Senhor plena sobre as nossas vidas. De glória em glória, ao teu encontro eu vou ser tua imagem, abrindo mão de quem eu sou. Quero menos de mim, sonho com mais de ti. Minha vida é te honrar, te exaltar. Esse é o desejo do meu coração. Em teu santuário erguer, minha voz exaltar a ti que é Senhor. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de ti transbordar. Eu vou
esperança, viver como criança, sem medo do fim e tudo que há de vir, para sempre, Senhor. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de te transportar, eu me rendo, eu me rendo a ti. Quero ser livre de mim mesmo e cheio de tua glória, me esvaziar, de te transportar, eu me rendo, eu me rendo a ti. Paulo diz que nós não podemos usar a liberdade de Deus, nós somos chamados à liberdade, mas não devemos usar a liberdade para dar ocasião à própria carne. Esse é o nosso desafio, irmãos. Nós somos livres em Cristo Jesus. Quem aqui é livre em Cristo Jesus? Louvado seja Deus. Nós somos livres em Cristo. Livres, livres, livres pela verdade, livres pelo Filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres, liberdade, liberdade, liberdade da pressão, liberdade das imposições, liberdade do pecado, liberdade das ordenanças. Ninguém pode nos acusar de nada, ninguém pode chegar para você e dizer assim, você não merece o céu. Ninguém, porque todos nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, todos nós. E essa liberdade, pautada na verdade, nos submete a Deus. Produz em nós um sentimento de gratidão tão profundo no coração, esvaziamento de si mesmo. Como João disse, convém que ele cresça e eu diminua. Se é verdade isso, se eu estou livre pelo Espírito Santo de Deus, então eu não quero fazer aquilo que desagrada a Deus. Eu não quero ofender a Deus com minha vida, com meu coração. Eu não quero abrir espaço para todos os pecados da carne. Eu não quero ser aquele menino que diz, pai, você me ama? Amo. Então se eu viver os pecados da carne todos aqui, você vai continuar me amando? Vou, então eu vou fazer tudo isso aqui. Não, você não vai fazer isso. Você vai dizer, Deus, eu não quero fazer essas coisas. Eu quero viver debaixo do domínio pleno do Teu Espírito Santo. É assim que eu quero viver minha vida. É isso que você quer? Quem quer isso? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos orar nesse instante. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Se você está aqui hoje, você tem ouvido essa palavra, talvez ela lhe soe um pouco confusa ao coração, porque você ainda não entregou o seu coração nas mãos de Cristo. Essa palavra é uma palavra que vem como um complemento de todo o plano da salvação, de todo o projeto de Deus para a história da humanidade. O projeto de Deus se resume em Deus combater o nosso próprio pecado, enviando Jesus Cristo para transformar a nossa vida e a nossa história. E a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Não é por mérito próprio, é porque você confia em Cristo, que Ele fez o que nós deveríamos fazer, o que era requerido de nós. O sangue que deveria ser derramado por cada um de nós, foi derramado por Ele na cruz do Calvário, uma vez por todas, para que todos pudessem ser salvos. Não há distinção. Não há distinção, não há distinção. Deus ama igualmente a todos e Ele ama você também. E se você está me ouvindo e você ainda não entregou seu coração nas mãos de Cristo, hoje você deve fazer isso. Nós vamos encerrar este culto orando e nós vamos estar aqui à frente junto com alguns pastores e líderes. E se você quer entregar o seu coração nas mãos de Cristo e viver debaixo da liberdade do Espírito Santo de Deus, e ser governado pelo Senhor, e ter a sua vida sendo conduzida pelo plano, pelo projeto de Deus, vem aqui orar conosco. Nós vamos orar com você e consagrar a Deus essa sua decisão tão importante, e hoje a sua vida vai ser totalmente transformada pela graça do Senhor. Quanto aos demais, todos nós cristãos, ore comigo nesse instante. Diga, Senhor, eu quero ser livre de mim mesmo, quero ser livre de mim mesmo, não quero viver dando ocasião à carne, Senhor. Todas as vezes que você se vê, que você analisar o seu comportamento e você se ver
se perceber, abaixando a guarda para a sua própria carne, vivendo algum tipo de pecado, que são as obras da carne, sejam pecados sexuais, qualquer tipo de impureza da mente, do coração, ou se você vive no meio de ódio, de discórdia, sendo conduzido por ciúmes, por inveja, por egoísmo, se você se vê o tempo todo no meio de brigas, como pivô de confusão, se você sente o desejo pela embriaguez, ou por qualquer outra coisa semelhante, o que a palavra de Deus diz é: encha-se do Espírito Santo de Deus, mergulhe no Espírito. Crentes em Cristo Jesus, nós não faremos isso se não amanhecemos o dia de joelhos na presença de Deus. Mas você pode orar no seu carro? Pode. Você pode orar no ponto de ônibus? Pode. Você pode orar na fila do açougue? Pode. Mas viver no Espírito Santo implica em tornar o Espírito Santo uma exclusividade. Implica em dar a Ele o tempo suficiente, implica em dizer nada nesse mundo é mais importante, implica em uma prioridade de vida. E se você se vê amando muito mais o entretenimento, o divertimento e gastando muito mais seu tempo com essas questões todas, mas você não se vê nessa interface da presença de Deus, dizendo para Ele: Senhor, não é o Senhor estando comigo, mas é a minha alma buscando a Tua presença, é o meu coração tendo sede, fome e desejando estar mergulhado no rio do Teu Espírito. É o meu tempo, Senhor, com o Senhor, é a minha experiência com o Senhor. Não tem como, irmãos, sem a oração, sem a meditação na palavra de Deus, sem o silêncio da alma na presença do Senhor, sem as disciplinas espirituais, é impossível mergulharmos no Espírito, sermos cheios dele. E durante todo esse mês nós temos falado sobre isso, e você que está aqui precisa converter o seu coração a esta verdade, e sair daqui com uma postura tomada, dizendo: Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Então eu vou tomar as decisões necessárias para ser cheio do Espírito. Eu quero viver debaixo da liberdade que o Espírito Santo de Deus outorga a minha vida, a minha experiência. Eu não quero ser cativo de mim mesmo, dos meus sentimentos. Eu não quero viver debaixo de opressão, de depressão, de tristeza, de desânimo, de excitação, de excesso, por causa disso, daquilo, e desejando ter as coisas e vivendo em pleno estado de ansiedade. Nada disso. Eu quero que a minha alma amanheça mergulhada na presença do Senhor. Ore comigo nesse momento, diga isso para Deus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nesta noite, pela Tua palavra, e antes de qualquer coisa, Senhor, nós Te agradecemos pela liberdade plena que o Espírito Santo de Deus outorga a cada um de nós. Senhor, quantas pessoas neste mundo, pessoas inteligentes, que vieram dos meios intelectuais, e que pensaram tanto, escreveram tanto, refletiram tanto sobre liberdade, morreram cativas de si mesmas, morreram oprimidas pelo seu próprio eu, pelos seus próprios desejos, pelo seu próprio coração. Não compreenderam, como disse Salomão, que o resumo da vida é: teme a Deus sobre todas as coisas, teme a Deus e confia nele, porque o Senhor trará à tona tudo aquilo que há na nossa alma. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela a nós o que é a verdadeira liberdade, Senhor, e nós queremos viver libertos de nós mesmos, deste mundo, das pressões, das obrigações, e queremos viver totalmente sujeitos ao Teu Espírito Santo, Senhor, submissos ao Senhor, obedientes à Tua voz, obedientes à Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem exortado a cada um de nós. Livra-nos de nós mesmos e faz de nós pessoas cheias da Tua glória, Senhor. Abençoa todos que aqui estão, que o Teu amor, a graça bendita de Jesus Cristo, a comunhão, o enchimento do Espírito esteja sobre a vida de todos.
para a glória do Teu nome. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe, vamos em paz, uma semana cheia do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Vamos em paz em nome de Jesus.